O que você faz quando as coisas ficam difíceis? Sabe o ditado que diz que tempos duros nunca duram, pessoas fortes duram, e quando as coisas ficam difíceis, apenas os fortes continuam? No entanto, o que você faz quando parece que não é forte o suficiente para sobreviver à situação atual? O que é necessário para desenvolver a resistência que te mantém ativo quando as coisas ficam difíceis? Meu amigo e minha amiga, quero que você saiba que o Senhor Deus e a sua palavra são a fonte confiável da vida para os cristãos nos bons e nos maus momentos. E a palavra de Deus nos diz claramente que tempos difíceis e épocas desafiadoras da vida estão fadadas a acontecer. Porém, em meio a tudo isso, devemos lembrar que temos um Deus que nunca sairá do nosso lado. Saber e crer nisso pode fazer toda a diferença na sua vida. Digo isso porque é possível que tempos difíceis te dominem, tanto que você comece a se perguntar se Deus está realmente com você, porque pode parecer que Ele não está. Mas você precisa crer, meu amigo e minha amiga. Você precisa crer. Li certa vez uma citação que disse: "A questão da fé não é tanto se cremos em Deus, mas se cremos no Deus em que acreditamos." Digo novamente, a questão da fé não é tanto se cremos em Deus, mas se cremos no Deus em que acreditamos. Você precisa se perguntar: sim, creio na existência de Deus, sim, creio na sua capacidade, sim, creio que Ele é soberano e é tudo o que preciso para a vida. Mas será que realmente creio nele? Será que creio em sua pessoa e em sua palavra e que Ele vai agir em meu favor? Veja, houve uma época sombria da minha vida em que passei pelo mesmo problema. Não foi como se eu tivesse parado de acreditar em Deus. Não foi como se eu tivesse parado de frequentar a igreja ou de ler a Bíblia ou mesmo de orar. Mas a questão era que eu tinha dificuldades para crer no próprio Deus em relação às coisas que Ele havia dito a respeito da minha vida. Porque fiquei afogado nos tempos difíceis. Eu estava vendo promessas não cumpridas. Eu estava vendo as expectativas atrasadas. Tudo o que eu pensei que iria acontecer não estava ocorrendo. As coisas que eu queria ver não estavam chegando. Eu acreditava na existência, no poder e no amor de Deus, mas no fundo tinha dificuldades para crer nele pelo que ele disse e questionei se Deus agiria em minha vida. Foi necessária a graça de Deus e a operação interna do Espírito Santo dentro de mim para me levar onde eu estava disposto a me apegar a Ele novamente, aconteça o que acontecer, até que Ele faça o que quiser em minha vida. Foi necessária a ajuda de Deus para aceitar que, enquanto Deus estiver comigo, sou suficiente e tenho tudo o que preciso. Isso me lembra a história de Daniel na terra da Babilônia. Daniel e seus amigos foram cativos de Israel na Babilônia, mas de alguma forma Deus fez com que eles se destacassem entre os demais e eles foram promovidos e muito estimados no reino da Babilônia. Parecia que as coisas estavam indo bem, até que Daniel sofreu um ataque. A Bíblia nos diz que algumas outras autoridades do reino ficaram com tanta inveja de Daniel que começaram a planejar diferentes maneiras de derrubá-lo, mesmo que isso significasse tirar a sua vida. Mas eles queriam fazer isso sem envolvimento direto. Veja bem, meu amigo e minha amiga, o mundo pode ser um lugar cruel, e aqueles que você chama de amigos podem, na verdade, ser aqueles que o diabo usa para dificultar as coisas para você. Você pode não ter feito nada além do bem para eles, apenas para ser recompensado com o mal, completamente abandonado por aqueles que você pensava que estavam com você. Mas quero te encorajar e dizer que nem sempre será assim, porque aquele que está com você é maior do que aquele que luta contra você, assim como aconteceu com Daniel. Ele estava enfrentando inimigos com os quais tinha que lidar todos os dias enquanto cuidava de seus negócios. E como suas mãos estavam limpas, não conseguiram encontrar nada do que acusá-lo. Ele era diligente e fiel no desempenho dos seus deveres, então eles não podiam usar a ineficiência para colocá-lo em apuros. Então usaram a sua fé contra ele. Eles fizeram o rei acreditar que todos os oficiais haviam concordado que ninguém deveria orar a qualquer divindade, exceto o rei, durante 30 dias. Qualquer um que fosse pego inadimplente seria jogado na cova dos leões. O rei provavelmente pensou que Daniel estava envolvido nisso, mas ele estava errado. A Bíblia nos diz que, uma vez aprovado o decreto, Daniel não permitiu que isso o impedisse de permanecer fiel a Deus. Veja,
Daniel sabia das consequências toda vez que orava a Deus. Ele sabia que isso poderia significar até mesmo sua morte. No entanto, ele continuou orando e servindo a Deus até que aqueles homens vieram buscá-lo conforme planejado, o acusaram diante do rei e o jogaram na cova dos leões. Mas será que foi esse o fim? Será que Daniel desistiu de orar e começou a temer por sua vida? Não. Ele não permitiu que a ameaça ou a dureza das consequências mudassem sua fé em Deus. Nada mudou para Daniel. Ele estava disposto a continuar servindo a Deus, mesmo que isso significasse que ele não veria o amanhã. Isso não significava que ele não tivesse medo, mas confiava nas promessas de Deus e tinha coragem de permanecer ao lado dele. Ele viveu na paz de Deus e permaneceu forte sob pressão. Ele acreditava que Deus estava sempre com ele. E claro, Deus poupou sua vida. Ele evitou que os leões machucassem Daniel, e quando o rei veio ver como ele estava pela manhã, ele estava perfeitamente bem. Ele foi retirado e seus acusadores foram jogados na cova dos leões em seu lugar. Meu amigo e minha amiga, tenha fé como Daniel, uma fé que nunca vacila. As circunstâncias nunca devem ditar a nossa fé na presença de Deus conosco. Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículos 31 ao 33. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. O mesmo Deus que nos justifica das acusações de pecado também está conosco quando as coisas ficam difíceis. Com o que você está lidando agora? Um aviso de despejo? Uma família prestes a se separar? Contas que você não consegue pagar? A ameaça de perder o emprego? Uma doença? Ou alguma acusação falsa que te colocou em situação difícil, dificultando as coisas para você? Seja o que for, estou aqui para te encorajar. Não importa quão difíceis estejam as coisas agora, nunca se esqueça de que Deus está ao seu lado. Veja a confiança que o profeta Isaías teve diante do inimigo ao declarar a palavra de Deus. Isaías capítulo 8, versículos 9 e 10 diz: Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos, todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos, e eles serão frustrados. Dai ordens, e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Ninguém que testemunha uma guerra deseja que ela aconteça novamente. As guerras não trazem nada além de dor e problemas para as pessoas que provavelmente não têm nada a ver com elas. Muitas coisas ficam em espera quando há guerra. Com a guerra vem a escassez. Com a guerra vem a agitação e o caos. A guerra não é uma coisa boa. Contudo, o servo de Deus se levantou e declarou que mesmo que o inimigo se preparasse para uma batalha contra ele e o povo do Senhor, mesmo que eles elaborassem sua estratégia na sala de guerra e propusessem seu plano para prejudicá-los, nada funcionaria. O que estava por trás de sua intrepidez? Por que ele estava tão confiante? Porque Deus está conosco. Emanuel é o nome dado a Jesus e significa Deus conosco. Através de Jesus, você e eu temos a bênção gloriosa de ter a presença sempre permanente do Deus vivo em nossos corações, não importa onde estamos ou pelo que estejamos passando. Emanuel, Deus está conosco. Emanuel, você nunca está sozinho, querido cristão. Deus está com você. Está escrito em Jeremias capítulo 20, versículo 11. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados e, porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Preciso que você internalize essas palavras repetidamente em seu coração. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Diga isso de novo. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso,
Tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados e, porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Deus está com você. Você não precisa sentir isso. Você não precisa necessariamente ver isso com seus olhos físicos. Você só precisa crer que Deus está com você. Ele está aí do seu lado agora. E à medida que você continua se segurando e confiando nele, ele se revelará a você. Não desista. Não desista. Não desista. Ele ainda não terminou a obra dele em você. As coisas podem parecer que você está se iludindo, confiando em um Deus que você nem tem certeza se está com você. No entanto, continue crendo nele. Continue confiando nele. Não pare de declarar no que você crê. Não pare de dizer isso. Não pare de se firmar na verdade. Há algo que acontece com você quando você está convencido da presença de Deus. Isso te dá força para suportar tudo que enfrenta. Isso fortalece sua determinação e capacita você a permanecer de pé, mesmo quando tudo mais desmorona. Mesmo quando parecer que você está em uma situação difícil e tudo ao seu redor está gritando para que você comprometa sua fé para ser livre, lembre-se de Daniel e mantenha sua posição. Quando chegarmos ao nosso limite, Deus assumirá o controle, glorificando o seu nome e validando nossa confiança em sua palavra infalível. Seja encorajado, meu amigo e minha amiga. Mesmo quando as coisas ficarem difíceis, saiba que você nunca está sozinho. Deus está ao seu lado e nunca te abandonará. Espere só mais um pouco e mantenha a fé. Vai valer a pena no final.